Pai do Senhor, meu irmão, tudo tranquilo? Como estamos? Eu quero vos trazer hoje uma mensagem, uma palavra que talvez dure um pouco mais, talvez seja um pouco mais prolongado, mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu vou tentar falar com você uma questão da gente viver acima de uma média estabelecida para nós como vida. E isso independe de se nós temos muita cultura ou pouca cultura, se temos muito dinheiro ou pouco dinheiro, se temos condições financeiras ou não, enfim. Isso vai depender muito mais de como enxergamos as coisas e como enxergamos a vida, né? Então eu chamo você hoje a nós para que nós possamos viver acima de uma média. E essa média eu costumo chamar isso de mediocridade. A gente chama isso, o cara é medíocre. O cara que é medíocre é uma pessoa que vive abaixo da média. E nós tendemos a nos nivelar pela média. Então, por exemplo, você começa a estudar, alguém vai dizer para você lá, qual é a média para passar? A média para passar é 5. Então você se esforça até receber a nota 5. A média para passar é 7. Então a tua preocupação é estar ali na média, que é o suficiente para ser igual a todo mundo. Então isso a gente chama de mediocridade, né? É se tornar igual à média, onde nós deveríamos nos esforçar para estar acima dessa média. Então, na nossa vida, em alguns pontos cruciais, nós deveríamos nos esforçar para sermos pessoas que deveriam viver acima de uma média, né? Acima e diferente, né, das pessoas. Afinal, nós somos cristãos e carregamos em nós a marca de Cristo. Então nós deveríamos viver, né, e nos portar acima de uma média. Então, como é que nós podemos experimentar isto, né? Como é que nós podemos viver e nos movimentar acima dessa média? Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que tirar da nossa cabeça é renunciar a alguns preconceitos. Esses preconceitos, quem nos imputa, quem nos coloca a vida. Eu quero que você, se tiver a oportunidade de estar com a sua Bíblia ou não, mas você depois pode ler essa história. É uma história longa, que eu vou passar aqui em alguns detalhes, senão vai ficar muito extenso essa mensagem. E ela está ali e ela começa em 1 Samuel, capítulo 18, que vai falar a respeito da amizade de Jonatas para com Davi. Então vamos tentar inserir você no meio dessa história para que a gente possa entender o que está acontecendo. Se tudo isso que vou te falar aqui e vou relatar é uma novidade para você e você nunca viu, eu aconselho você, talvez até me mandar uma mensagem, posso explicar para você com maiores detalhes, ou você leia a Bíblia, né, e vá procurar uma forma de se inteirar-se, né, de compreender do que nós estamos falando aqui. É extremamente toda essa mensagem, tudo isso que está aqui a partir de 1 Samuel capítulo 18, é extremamente interessante, né? Recheado de acontecimentos, fatos, preconceitos, sentimentos, né? Coisas talvez mal resolvidas. Então, o que estava acontecendo aqui? Israel vivia numa guerra constante contra os filisteus. E ali a gente encontrava os irmãos de Davi exatamente numa batalha como essa. Os irmãos de Davi estavam ali numa luta, numa batalha, e estavam lá guerreando contra o exército dos filisteus. Então aqui, a partir desse ponto, a gente vai ver que os pais de Davi, o pai de Davi, manda Davi ir lá olhar como é que estão os irmãos na guerra. Estava preocupado, queria ter notícias. Não tinha celular, não tinha telefone, não tinha telegrama. A única maneira que ele tinha de saber como estava a batalha e como estavam vivos os seus filhos era mandando Davi. Davi era um menino, Davi era um garoto, e ele vai lá para a frente de batalha atrás de seus irmãos. E naquele momento em que ele chega, ele se depara com um gigante que vinha em luta contra o exército de Israel, que vinha afrontar um Deus todo-poderoso. E o nome de Deus estava sendo afrontado. Então, e ali começa então uma luta que eu chamo até uma luta desigual. Porque ali nós tínhamos de um lado um filisteu gigante, armado de sua armadura, sua lança, seus escudos, prontos para a guerra. E do outro lado, um rapaz franzino, Davi, né, que tinha ido ali apenas para olhar como estavam seus irmãos, o que estava acontecendo, queria tomar apenas informações para os seus pais. Um menino, Davi não era um soldado, não era um rapaz preparado para a guerra,
e acabou naquele momento enfrentando a Golias em nome do Deus dos exércitos. Eu não vou contar essa história, mas a luta era uma luta desigual. Não por conta do tamanho do Golias, mas por conta de Golias vir contra um Deus poderoso. E ainda que diante da afronta de um menino, ele estava ali em nome do Senhor. Bom, a história eu acho que todos nós conhecemos. Davi derruba Golias, perfeito? Davi vence o exército filisteu ali, vencendo esse gigante Golias, e a partir daí, então, começa toda uma trajetória na vida de Davi. Saul sai dali vitorioso. Israel estava vitorioso contra os filisteus. Ele saiu vitorioso nessa batalha. Então Saul volta para Israel, volta para Jerusalém, ele entra na cidade, ele é aclamado por Israel, ele é aclamado por seu povo, e porque ele era um grande rei. Ele foi ali um grande rei que derrotou o exército dos filisteus. E quem é que estava no carro com Saul? O menino Davi. Então, o pequeno Davi, o garoto que tinha derrotado o gigante Golias, estava no carro com Saul. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Israel cantava, que Israel exaltava, que Israel se alegrava e cantava que Saul tinha matado milhares de filisteus, mas que Davi tinha matado centenas de milhares. Israel se alegrava. Israel e as mulheres de Israel cantavam o seguinte, diziam o seguinte, olha, Saul é bom, mas Davi é melhor. Saul é rei, mas Davi é o grande vitorioso. Davi é o grande herói dessa história toda. E isso, a partir de então, vai despertar em Saul uma inveja, uma raiva, um ódio. E essa raiva e essa inveja vai acompanhar, talvez, o resto da vida de Saul. E não só a raiva e a inveja que se apoderam de Saul, mas junto com essa raiva e essa inveja, vem um outro sentimento que acompanha, a raiva e a inveja, que é o sentimento do medo. Então, a palavra vai dizer que Saul, aqui no capítulo 18, verso 12, o seguinte: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. A partir dali, Saul, com medo, ele percebeu o seguinte: olha, Deus se retirou da minha vida, Deus não está mais comigo e agora está com Davi. E então a palavra de Deus vai dizer que Saul temia e ficou com medo de ter sido abandonado por Deus e que os olhos de Deus haviam se voltado tão somente para Saul. Um pouquinho mais à frente, depois de Saul ter demonstrado medo, no verso 15, vai dizer o seguinte: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, isto é, Saul passou a ter mais medo ainda de Davi. Se Saul tinha medo, agora Saul estava com mais medo. No verso 29, do capítulo 18, vai dizer o seguinte: então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. No verso 12 ele tinha medo, no verso 15 ele tinha muito medo, e aqui no verso 29 ele estava praticamente apavorado com Davi. Então, aquilo que era inveja, raiva, ódio, se transformou em medo e passou a temer, não pelo Davi fisicamente, mas pela talvez a possibilidade de Davi tomar o seu reino. Então, na medida em que Saul vai convivendo com Davi, à medida em que Saul vai percebendo a possibilidade e a naturalidade com que Davi agia e que isso acabaria fazendo com que Saul perdesse o seu reino, ele passa a temer e passa a tramar contra Davi. Porque Davi passou a ser um risco para o seu trono. E a palavra de Deus vai dizer que por 6 vezes Saul tentou matar Davi. Saul tentou armar ciladas, Saul tentou arrancar, destronar a vida de Davi, arrancar a vida de Davi, matar Davi, é isso que a palavra de Deus vai dizer. E a palavra de Deus diz que Davi escapou de todas essas circunstâncias. E para piorar ainda o ódio, a inveja, o medo que Saul tinha de Davi, as filhas de Saul se apaixonam por Davi.
Então as filhas de Saul queriam a Davi como homem, como seus maridos, e a ponto de uma delas se casar com Davi. Mas ainda assim, Saul queria matar Davi. Não importa se minhas filhas estão apaixonadas, não importava se Israel adorava Davi, não importava se Deus era com Davi ou não, Saul queria matar Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 11, que foi o que eu disse, que dava início à nossa mensagem, diz o seguinte, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas era filho de Saul. E aqui, neste momento, capítulo 18, verso 1, nasce uma coisa que a gente chama de uma grande amizade entre Jonatas e Davi. No verso 3, vai dizer o seguinte, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram um acordo de amizade, fizeram um tratado de amizade. Aqui fica muito claro que Jonatas elegeu a Davi como seu melhor amigo. E você não vai ver na Bíblia, em momento nenhum, Davi dizendo, ou afirmando, ou demonstrando que Jonatas era o seu melhor amigo. Eles fizeram sim um pacto de amizade. Eles sim, não tenham dúvida, eles traçaram ali, escolheram ali serem amigos. Jonatas escolheu a Davi como seu melhor amigo. E eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus, que algumas pessoas escolhem outras pessoas como seus melhores amigos. E isto não significa, ou isto não precisa ser recíproco. Eu posso ter escolhido você como ser o seu melhor amigo, sendo que você que está me ouvindo não gosta de mim. E nunca escolheu, ou me elegeu a ser um dos seus melhores amigos. Mas eu escolhi você. Então, a escolha de uma amizade não precisa ser recíproca. Eu posso ter escolhido você, assim como Jonatas escolheu a Davi, como seu melhor amigo. A Bíblia não vai dizer que Davi escolheu a Jonatas como seu melhor amigo. Mas quem fez isto, quem tomou essa iniciativa, foi Jonatas. Então a alma, diz aqui no verso 3, e Jonatas a Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas escolheu a Davi como seu melhor amigo. E Jonatas, então, diante dessa amizade, ele vai revelar alguma coisa a Davi, que precisava de Jonatas, uma demonstração da sua amizade. Ele chama Davi e diz assim, Davi, o problema é o seguinte, meu pai vai te matar. O meu pai quer te matar. Davi deve ter dito assim, o que eu não sei? Você não está me contando nada demais. Jonatas diz, não, você não entendeu. O meu pai quer matar você. Meu pai já elegeu, já chamou, já contratou o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte está vindo para te matar, vai acabar contigo. E se posso te dar um conselho que eu queria te dar como amigo, eu quero dizer para você o seguinte, fuja. Fuja daqui, se manda, se esconde. Eu chamei o meu pai e disse, pai, Davi não fez nada para você. Ele só tentou fazer o melhor para você. Ele só tentou fazer aquilo que de melhor tinha para Israel. Davi nunca levantou um dedo contra ti. Pelo contrário, todas as vezes que você mandou Davi para o meio da batalha, Davi foi. Todas as vezes que você chamou Davi a uma batalha, a uma luta, ele foi e tomou o rei para você. Ele só fez aquilo que você mandava. Ele não quer o teu mal, pai. E Saul, muito provavelmente, responde a Jonatas. É exatamente por isso que eu quero matar Davi. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de pessoas que nos fazem o bem. Nós não gostamos. Nós talvez gostemos de fazer o bem a alguém. Mas nós não gostamos das pessoas que nos fazem bem. Ah, pastor, não é assim. Eu estou explicando isso para você. Nós gostamos de olhar para as pessoas de cima para baixo. Mas nós não gostamos de olhar de baixo para cima. Nós não gostamos de ter que dizer obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter me ajudado. Obrigado por ter me dado a mão. Obrigado.
Desta forma, é porque nós sempre somos traídos, ou na maioria das vezes somos enganados, por alguém para quem nós fizemos bem. Então, aquela pessoa a quem nós fazemos o bem, são essas pessoas que nos traem, porque elas nos olham de baixo para cima, e ninguém quer ser olhado de baixo para cima. Todo mundo quer olhar de cima para baixo. Eu fiz o bem a ele, mas é difícil a gente quebrar em nós esse paradigma de que alguém fez bem para nós e que nós seremos agradecidos a vida inteira. Eu tenho pessoas na minha vida que eu, sempre que posso, eu cito o nome delas e digo assim, olha, se não fosse por essa pessoa, eu não estaria aqui. Se não fosse por essa pessoa, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Se não fosse por conta dessa pessoa ou daquela outra pessoa, eu não teria alcançado o que eu alcancei. Eu sou eternamente grato e agradecido por algumas pessoas na minha vida. Então ali Saul não aguentava mais ter que elogiar Davi. Saul enviava Davi para a guerra, Davi ia lá e vencia a guerra. Saul enviava Davi para tomar aquele reino, ele ia lá e tomava. Então Saul não aguentava mais ter que todas as vezes agradecer a Davi. Saul não aguentava mais ter que elogiar Davi. Saul não aguentava mais dizer para o povo que Davi era um herói. Por isso, Saul diz, eu quero matá-lo. Eu quero matá-lo. Eu não quero mais. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ter que olhar para Saul, para Davi, de baixo para cima. Eu quero olhar para Davi de cima para baixo. Então Davi conversa com Jonatas e pergunta, Jonatas, o que eu fiz para teu pai? O que eu fiz para ele me odiar dessa forma? O que eu fiz para ele me caçar como um bicho? O que eu fiz para ele querer tirar minha vida? Eu não fiz nada. E Jonatas diz para Davi, Davi, foge. Simplesmente foge, porque ele vai te matar. No capítulo 20 do mesmo livro de 1 Samuel, no verso 14, a gente vai encontrar o seguinte. Davi foge, Davi vai para as cavernas, Davi fica lá escondido, com medo de Saul acabar com a vida dele, estava lá escondido, e aqui a gente encontra Jonatas indo até Davi, conversar com Davi e falar, ver como estava Davi, sabia onde Davi estava, foi até lá. E ele encontra Davi, e aqui no verso 14 e 15 tem um diálogo entre Jonatas e Davi, que diz o seguinte, Jonatas, e se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra. Verso 15, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência, eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar-me da terra, e cada um dos inimigos de Davi. Bom, o resumo disso aqui, Jonatas estava querendo dizer para Davi. O problema é o seguinte, se eu viver, nós estaremos juntos. Se eu ainda continuar vivo, nós seremos leais. Eu vou ser leal a ti. Uma lealdade do Senhor, de um pacto que nós estabelecemos de amizade. Mas eu só te peço uma coisa, Davi. Se eu morrer, se eu for desraigado da terra, se eu for arrancado da terra, a única coisa que eu te peço, Davi, é que você seja leal com a minha família, com os meus descendentes. É a única coisa que eu te peço. Eu, Davi, não tenho absolutamente nada contra você. E eu tenho, depois a gente vai ver no restante do texto, que Jonatas diz para ele assim, eu tenho absoluta certeza que Deus colocará você no trono de Israel. E se quando isso acontecer, eu não estiver mais na terra, a única coisa que eu te peço, Davi, é que você seja leal com a minha família e cuide dos meus descendentes. Foi isto estabelecido. Isso era um acordo de amizade. No verso 42, a gente vai ver o último relato, o último encontro, o último texto, né? Talvez as últimas palavras de Jonatas para com Davi, está no verso de número 42. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti,
entre a minha semente e a tua semente. Este é o último relato, este é o último encontro de Jonatas com Davi. Vai-te em paz, e que nossa amizade seja perpétua. E aquilo que nós estabelecemos como um acordo entre nós, assim seja. Davi ali vai viver em cavernas. Daqui para frente, em algum momento, Saul morre em batalha. E o seu filho, Jonatas, também. Então Davi, ele se apercebe e diz assim, bom, se agora Jonatas é morto, se agora Saul é morto, eu vou me tornar rei de Israel. E neste momento, então, Davi retorna para Israel para tomar o reinado, então para ser rei sobre Israel. E aí começa uma primeira fase, né, do reinado de Davi, que é uma fase difícil, porque ele precisa, já que Saul foi morto, porque mataram Saul e tomaram terras, tomaram espaço. Então Davi precisa ir lá e reconquistar, marcar fronteiras, demarcar fronteiras. Então começa um período de sobrevivência, de tentar reconquistar terras, tomar aquilo que foi perdido, colocar o reino em ordem, porque tinha virado uma bagunça. Então ele começa a tratar disso, ele começa a estabelecer o seu reinado, reconquistar aquilo que tinha sido perdido, tomar os reinos que era dele. Ele começa uma fase de guerras e lutas, em que Davi sai vitorioso. E ele começa a dizer o seguinte, olha, antigamente vocês eram governados por Saul, e eu quero dizer para você que as coisas agora mudaram, e que o tempo agora é tempo de Davi. O reinado é o reinado de Davi. A relação com Deus Todo-Poderoso é outra. Mudou completamente. É essa mensagem que Davi tenta passar para Israel. É essa mensagem que Davi quer passar. A relação com Deus agora é outra. Segundo Samuel, capítulo 8, verso 15, já se passa, existem guerras, Davi sai vitorioso em várias delas, muitas coisas vão acontecendo, e as coisas tendem agora a se acalmar. E entra então a segunda fase, que eu poderia chamar assim, do reinado de Davi. Agora então, o terreno era conquistado, o reinado estava de pé, as coisas tinham se acertado em Israel. E no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, do verso 15 em diante, ele vai dizer o seguinte, verso 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então, a primeira fase de Davi no reinado foi quando Davi tentou mostrar que todo o povo era regido por justiça, por verdade, por um Deus todo-poderoso, e julgava e fazia a justiça para todo o seu povo. Então, a partir daquele momento, ele mostrou que haviam direitos e que havia justiça em Israel. Ele, Davi, era um homem segundo o coração de Deus. E isso quem havia afirmado, inclusive, foi Samuel. Então, Davi passa a administrar o direito e a justiça a todo mundo. E agora, então, o reinado de Davi, o reinado em Israel, entra num tempo de paz. E nesse momento, então, Davi chama o seu conselho e faz a seguinte pergunta para o conselho. Existe alguém ainda, descendente de Saul, vivo em Israel? Por que Davi pergunta isso? E qual foi o impacto disso ao conselho quando ele chamou? Ele chama o conselho, os conselheiros dizem assim, existe alguém ainda vivo aí de Israel? Do meu rei antecessor? Existe algum familiar vivo ainda da família de Saul? Existe alguém? O conselho deve ter pensado, Davi vai fazer igual aos outros reis. O que era comum, não só ali em Israel, mas em qualquer reinado, era o seguinte, agora eu, rei, vou matar todo mundo da família do rei antecessor, porque qualquer um do rei antecessor pode vir aqui querer reclamar, então, o trono. Então, um filho, um neto, alguém da família do rei antecessor, por herança e por direito, o reinado é dele. Então, o que eu vou fazer? Se tiver alguém vivo, eu acabo, tá certo? Mato, era normal, era comum esse tipo de fato, quando um rei tomava então o trono, matava todo mundo. Então ele chama o conselho e diz assim, olha,
existe por alguém ainda vivo, alguém da família de Saul vivo aqui em Israel? Porque era uma tradição, não só em todos os reinados, mas inclusive em Israel. Um rei que vence a batalha e toma o trono simplesmente eliminava qualquer possibilidade sobre o seu antecessor. Nenhuma possibilidade, nenhum tipo de descendência vir aqui reclamar o trono. Então, se eu matar, se eles desaparecerem, acabou. E aí, então, 2 Samuel, capítulo 9, no verso 1 vai dizer assim: E disse Davi a alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. O que Davi estava dizendo ali? O que Davi estava apregoando? Eu tinha um pacto com Jonatas, meu amigo Jonatas. Eu tinha um pacto com ele de cuidar de toda a sua descendência. Existe alguém vivo da casa de Jonatas? Existe alguém vivo da casa de Saul? E aí o conselho diz, sim, existe um homem, um rapaz chamado Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi então pergunta, onde é que está ele? Aonde está Mefibosete? E ele, o conselho, responde, Mefibosete está escondido. Porque quando Saul e Jonatas foram mortos em batalha, o que fazia a família, ou aqueles que estavam vivos? Eles corriam para se esconder, porque sabiam o que ia acontecer. Bom, se o meu pai, que é rei, se meu pai, que é o príncipe, que é o candidato ao trono, estão mortos, o próximo rei virá aqui e vai matar todo mundo que é da família. O que a ama, aquela que cuidava dos filhos de Jonatas, no caso Mefibosete, fez? Tentou fugir. Aquela que cuidava do filho, que era a ama, né, de Mefibosete, que era a filha de Jonatas, que cuidava, ele tentou fugir. E diz a Bíblia que quando ela tenta fugir com a criança no colo, a criança ela cai nessa fuga, e a palavra de Deus diz que Mefibosete então fica aleijado das duas pernas. Nessa queda, ele fica aleijado, eles vão se esconder, eles passam então a viver escondidos, porque sabem que correm um sério risco de vida, porque o próximo rei os mataria com certeza. E Davi então vai dizer o seguinte, segundo Samuel capítulo 9, verso 6 e verso 7, vai dizer assim, e aí Davi diz, então tragam-me Mefibosete. E aqui a gente vai ver no verso 6 até o verso 8, 7 e 8, quando Mefibosete vem se apresentar a Davi. E Mefibosete então chega até a presença de Davi no verso 6 e diz o seguinte, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aqui o que Davi estava fazendo é cumprindo aquilo que tinha estabelecido com Jonatas, que cuidaria dos seus descendentes, ainda que Jonatas não estivesse mais vivo. E o único vivo aqui era Mefibosete, filho de Jonatas. Então ele chama Mefibosete vem até a presença de Davi, e a primeira coisa que Davi diz é o seguinte, olha, não tenha medo, pode ficar tranquilo, porque Mefibosete estava ali apavorado, falou, eu vou morrer, ele vai me matar, eu sou o único filho, eu sou o único herdeiro do trono, teoricamente, ele vai me exterminar. E aí Davi diz assim, olha, não temas, porque eu vou restituir a você todas as terras, e todos os dias da tua vida você vai sentar à mesa comigo, e você vai se alimentar à minha mesa. E aí o que me chama a atenção é que a forma como Mefibosete se apresenta. E a forma como Mefibosete diz a respeito dele mesmo, e diz assim, olha, eu sou praticamente um cão morto. Eu não sei se realmente ele se achava assim, se ele entendia que ele era alguém que não tinha valor, ou que talvez isto fosse uma forma de dizer a Davi que naquelas condições em que ele estava, ele não tinha condição nenhuma e não existia risco nenhum
ofertava ao reino de Davi. E ele diz assim, olha, eu não ofereço risco, eu sou aleijado, eu não ando direito, eu sou praticamente um cão morto. O que Davi faz aqui em 2 Samuel capítulo 9, no verso 9? Ele chama a Ziba, um homem chamado Ziba, e diz assim, Ziba, este aqui, Mefibosete, é neto de Saul. E tudo que pertencia à família dele, eu quero que tu devolvas a ele. Eu quero que ele se assente à mesa e que ele coma comigo todos os dias. Verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Isto foi aquilo que Davi estabeleceu para Mefibosete. Daqui para frente a gente vai ver Davi sendo vencido por seus desejos. Ele mais na frente ele vai cair com uma mulher chamada Betseba. Ele engravida essa mulher. A mulher que era uma mulher de um general dele chamado Urias. Quando ele se deita com Betseba, ele engravida Betseba. Uma das saídas que Davi encontrou foi o seguinte: onde é que está Urias? Quando eles descobrem então que Betseba, a mulher de Urias, engravida de Davi, ele desesperado manda chamar Urias, fala assim, eu quero dar um dia de folga para Urias, que Urias se deite com Betseba e que então ele pense que engravidou Betseba e que o filho não seja meu. Mas Urias volta de batalha, não entra na casa, não quer se deitar com a mulher. Ele alega o seguinte, se meus homens estão na batalha, o que eu estou fazendo aqui com a minha mulher? Eu deveria estar lá também. Bom, para resumir, Davi de alguma forma manda Urias para frente de batalha, nas piores batalhas, e Urias morre. Urias é morto na frente da batalha. Então, Davi armou isso com seus conselheiros para se deitar com a esposa de Urias. E então ele arma, ele trama, ele faz esse plano para matar Urias. O que Davi se tornou foi um assassino. Davi armou todo o plano para que Urias morresse. Vamos ver ainda que Davi tinha uma filha chamada Tamar, uma mulher linda, que por sua vez, então, tinha um meio-irmão chamado Amnon. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Amnon olhou para Tamar com os olhos de desejo, que a desejou, e que por conta desse desejo a violentou, a estuprou de verdade. Então, neste meio tempo, nesse meio termo aqui, aparece um outro irmão, chamado Absalão. Todos eles filhos de Davi, mas com mães e com mulheres diferentes, porque Davi tinha várias mulheres, tinha várias esposas. E Absalão era um meio-irmão deles, fica com raiva, vai até Davi e diz assim, Davi, tá sabendo o que está acontecendo? Você não está vendo? E Absalão então conta a Davi tudo o que o seu meio-irmão não tinha feito com Tamar. Eu vou te dizer uma coisa. Homens com consciência culpada, eles tendem a varrer para debaixo dos panos os pecados dos outros. Quando eles tentam esconder, ou quando eu tento esconder o pecado de alguém, ou eu como pastor tento esconder o pecado de alguém, tento jogar panos quentes, ou tento esconder o fato de alguém ter errado ou pecado, e tento de alguma forma fazer isso, isso não é sinal de misericórdia, nem de compassividade. Isso muito provavelmente é sinal de que nós não temos moral para agir. E era exatamente que Davi se encontrava, era exatamente nesse ponto. Davi não tinha coragem, não tinha moral para agir com seu filho Amnon, uma vez que ele tinha mandado matar Urias. Ele aqui era um assassino, e como é que ele ia julgar, como é que ele ia agir contra o seu próprio filho diante de uma coisa que até parecia menor do que o próprio assassinato de um homem, uma vez que ele tinha cometido adultério, né? Ele tinha se deitado fugiu o nome, Betseba, tinha se deitado com Betseba. Então ele não tinha moral para isso. Então homens, eles tendem a esconder, né, a sua consciência culpada em atos de benevolência, e não é assim, não é desse jeito. Só que assim se encontrava Davi. Então Absalão, ele fica louco, ele fica maluco. Ele diz assim, olha Davi, você não está vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar Amnon. E Absalão foi lá e mata o seu meio-irmão, exatamente porque ele estrupou a sua irmã. Bom,
Esse meio que parece uma grande novela, Absalão mata Amnon e começa então a dizer aos conselheiros do pai, os conselheiros de Davi, que Davi não tem mais moral. E Absalão então deflagra uma guerra civil, porque Absalão queria o trono de Davi. E Davi, de novo, não faz absolutamente nada. Os conselheiros de Davi chamam a Davi de novo e dizem assim: Davi, o negócio está feio. Absalão está levantando um exército. Absalão está levantando contra ti, Davi, uma guerra civil. E vou te dizer mais: Absalão, teu filho, vai te matar. Davi não faz nada. Davi simplesmente foge de Absalão. Davi simplesmente foge de ter que enfrentar o seu filho Absalão, porque Davi não tinha moral. Os conselheiros de Davi vão até Absalão e matam Absalão. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que isto leva Davi aos prantos, ao choro, porque o seu filho Absalão era morto. Foi morto pelos conselheiros de Davi para que se mantivesse, então, o trono de Davi. Davi chora, pranteia, se amargura ao extremo. E os conselheiros dizem a Davi: olha, Davi, o problema é o seguinte, é melhor que você vá ao povo, vá até a sacada do palácio, do castelo, e diga o seguinte, que você é extremamente agradecido por aqueles que impediram o intento de Absalão, que mataram Absalão. E Davi diz: não, eu não vou fazer isso. Você está louco? Eu não vou agradecer porque mataram meu filho. Eu não vou. E aí esses conselheiros vão até Davi e dizem assim: olha, Davi, o problema é o seguinte. Eu não sei se você está lembrado de um cara chamado Urias. Está lembrado? Você lembra disso? Lembra que você mandou matar Urias? Lembra que você mandou Urias para a frente de batalha? E que Urias morreu para que o teu pecado com Betseba fosse escondido? Davi, então, contrariado, obedece e agradece, né, por esse intento. Mas quando Davi estava, então, escondido, fugindo de Absalão, lá no meio, ele é visitado por um homem chamado Ziba. Lembra do Ziba? Lembra que Ziba era aquele que cuidava de Mefibosete? Lembra? Lembra que Ziba foi aquele homem que Davi escolheu para cuidar de Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul, lembra? Então, na cabeça dele, tudo tranquilo, Ziba está cuidando de Mefibosete, Ziba foi até Davi, encontrar Davi. E quando Davi, então, encontra com Ziba, a primeira pergunta de Davi é o seguinte: como é que está Mefibosete? E aí? Como é que está ele? Sendo bem tratado, tudo tranquilo? E aí Ziba diz o seguinte: Davi, eu te avisei. Ziba caiu para o lado de Absalão. Sabe por quê? Porque como é que Mefibosete, segundo Ziba, como é que Mefibosete pensava? Bom, no reino eu tenho Davi como rei. E tenho aqui Absalão como um príncipe que pode se tornar rei. No meio dessa luta aí, se Absalão matar a Davi ou Davi matar Absalão, se os dois morrerem, o próximo rei sobre Israel sou eu, Mefibosete. E eu vou tomar aquilo que por direito é meu, o meu reinado. E aí Ziba diz: olha, eu te falei, Davi, Mefibosete, ele caducou lá para o lado de Absalão, ele está apoiando Absalão. Absalão quer te matar porque Mefibosete está apoiando ele. Eu te avisei que não poderia vir absolutamente nada de bom da casa de Saul, que nós deveríamos o quê? Ter matado Mefibosete. Mefibosete foi para o outro lado, contrariou a ti, meu rei. E Davi fica triste com tudo isso. E diz o seguinte para Ziba: Ziba, volta lá e toma tudo que é de Mefibosete. Deixa ele no olho da rua de novo. Tudo que nós demos a ele, eu quero que você vá lá e tome dele. Bom, Absalão morto, Davi pode voltar de novo para o palácio, Davi pode voltar a ser rei tranquilamente, porque toda aquela
todo aquele perigo que havia sido deflagrado com Absalão agora morto. Davi volta de novo para o palácio e dá com cara, de cara ele encontra quem? Mefibosete. E vira para Mefibosete e vai dizer o seguinte: Mefibosete, por que tu não foste me encontrar com Ziba? Mefibosete todo sujo, com fome, andando se arrastando de novo. Por que tu não foste lá com Ziba me encontrar? E aí Mefibosete responde: porque Ziba é um traíra. Ele me deixou aqui. Ele precisava ter pelo menos me colocado em cima de uma jumenta e ter me levado até lá junto com você. Mas ele me deixou aqui. Eu não sei o que ele foi dizer para você, mas eu estou aqui. Eu estou te apoiando. E aí eu me pergunto, em quem acreditar? Em Ziba, que diz que Mefibosete havia traído ele? Eu acredito em Ziba, em Mefibosete, que diz que nunca traiu a Davi? A Bíblia não vai me esclarecer, não vai dizer quem é que falou a verdade. Mas no fundo, Davi decidiu pegar a metade e dar meio a meio. Metade ficou com Ziba, que era aquele que cuidava de Mefibosete, e metade das terras ele devolveu a Mefibosete. Muito provavelmente Davi poderia ter aberto uma CPI, uma investigação, para apurar quem estava mentindo, para apurar quem é que falava a verdade, se Mefibosete tinha realmente apoiado Absalão ou não, ou se aquilo que estava mentindo era Ziba. A Bíblia não diz quem é que está falando a verdade. Ela sugere, se você ler 2 Samuel, capítulo 19 ali, você vai ver que a Bíblia sugere que quem estava falando a verdade era Mefibosete. A ponto de Davi dizer assim, então vamos fazer o seguinte, cara, eu não vou entrar nessa discussão, você fica com a metade, a outra metade fica com Ziba, e Mefibosete diz o seguinte, eu não quero as terras. Deixa como tá, deixa tudo com Ziba. Sabe por quê, Davi? Porque tu já foi tão generoso comigo, que só pelo fato de eu sentar à tua mesa e comer na tua mesa, tu já demonstrou para comigo uma tamanha generosidade que eu não preciso de terras. Então aqui a Bíblia demonstra que muito provavelmente Mefibosete estava falando a verdade e não Ziba, mas a Bíblia não me entra mais em detalhes. Davi, no fundo, deve ter pensado o seguinte, eu não vou levar esse caso adiante, porque se eu descobrir que Mefibosete me traiu, ou que ele esteja mentindo, eu terei que matar o filho de Jonatas. E eu vou quebrar o meu pacto, o pacto que fiz com Jonatas, meu amigo. Vocês perceberão que todos tentam me derrubar, poderia estar pensando Davi. E até eu mesmo, Davi, já tentei me destruir. Os historiadores da Bíblia, aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus, vão dizer o seguinte, que Davi não seria Davi sem Jonatas. Davi não seria o que ele era e o que ele foi sem Jonatas. Davi só estabeleceu determinados princípios de governança e de amizade por causa da amizade que ele tinha para com Jonatas. Porque eles podiam ter muito bem brigado. Pense bem, Jonatas era filho de Saul. Jonatas poderia ter dito o seguinte, olha, eu sou Jonatas, eu sou filho de Saul, eu sou o príncipe direto, eu sou o herdeiro direto do trono de meu pai. Davi, por sua vez, poderia ter dito muito simplesmente assim, olha, quem matou o gigante fui eu, filho. O corajoso, o herói aqui sou eu, não é você. Enquanto eu enfrentava um gigante, você se escondia atrás da capa de seu pai. Enquanto eu arrisquei a minha vida, enquanto eu botei a minha cabeça a prêmio, você não fez isso. Você pode hoje até ser herdeiro de seu pai por direito, mas eu aqui sou o herói. E te digo mais, eu sou o ungido de Deus, porque Samuel foi lá na minha casa e me ungiu, amando do Senhor dos Exércitos. Eu sou um herói aclamado. O que seria isso? Uma grande briga de cachorro grande. Mas a Bíblia me diz o seguinte, que entre eles, na verdade, surgiu uma grande amizade. Eles se olhavam na mesma altura. Eles olhavam um para o outro, não porque um quisesse o lugar do outro. Nasceu ali uma grande amizade, uma relação em que não havia o poder
nem muito menos interesses escusos. Era simplesmente uma amizade. Existe aqui no texto bíblico um texto, eu diria até de difícil interpretação, de difícil ser explicado, e eu vou tentar de alguma forma trazer uma claridade sobre esse texto de uma forma muito fácil, porque é um texto muito usado por uma linha homossexual, para dizer então que a relação entre Davi e Jonatas era uma relação de homossexualidade, uma relação homoafetiva. E a Bíblia não me diz isso, e eu vou tentar te explicar de alguma forma por quê. Então, esse texto que está ali em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 1, verso de número 26. Perdão, passei aqui. Poderia ter marcado, né? Verso 26. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 26. Segundo Samuel, capítulo 1, verso de número 26. Vai dizer o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, porque Jonatas aqui estava morto. E Davi então pranteia, chora. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, uma linha homossexual diz que isso aqui, que Davi amava a Jonatas, e Jonatas amava a Davi numa relação quase que homossexual, né? Era um amor entre dois homens, porque ele diz aqui, olha, o amor que eu sinto por ti, aquilo que me move, é um amor maior do que o amor que eu sinto pelas mulheres, o amor das mulheres. E eu vou te dizer porque esse texto não me refere a uma relação homossexual ou uma relação homoafetiva, como muitos querem sugerir, ou muitos querem te obrigar a pensar isso. Então não adianta a gente fugir do texto. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo nesse contexto aqui a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia o seguinte: qualquer tipo de relação homossexual, ela deveria ser punida com a morte, e a morte de apedrejamento. Então, qualquer tipo de relação homossexual, homem, mulher, ela deveria ser punida com a morte por apedrejamento. Então, seria aqui uma incoerência que Deus tivesse varrido para baixo do tapete algum tipo de pecado como esse. Porque Deus estaria rasgando a lei de Moisés, Deus estaria escondendo um pecado, Deus estaria, por causa de um homem, escondendo um pecado debaixo de um tapete. Deus não rasgaria a lei de Moisés por conta de Davi, a ponto de explicar e de mostrar aquilo que de pior existia em Davi, quando matar Urias. Deus desnuda Davi, mostrando Davi como um assassino. Deus não mascara a vida de ninguém. Se realmente, meu irmão, isso aqui fosse uma relação homoafetiva, se isto aqui realmente fosse uma relação homossexual, eu vou te dizer o seguinte: Deus não teria escondido, Deus teria demonstrado, Deus teria sido aberto e teria talvez até pesado a mão sobre Davi por conta de uma relação como essa, porque a lei de Moisés recriminava e incriminava aquele que tinha esse tipo de relação, a ponto de ser morto por apedrejamento. Mas Deus demonstra o quanto Davi era um assassino, mas não diz que ele era um homossexual, e este texto aqui não me remete a uma relação homossexual entre Davi e Jonatas. Sabe o que acontece? No tempo em que vivemos hoje, num tempo de relações coloridas, eu diria assim, nós não queremos enxergar
texto aquilo que de mais profundo existia entre ambos e que nos falta hoje e que é exatamente onde eu quero chegar neste dia, que é uma relação de amizade. O que nos falta hoje e o que nos falta ao enxergar e olhar para este texto é uma relação de chamarmos de amizade, amigos. Hoje, quando alguém se aproxima de você, ou talvez alguém se aproximasse de você hoje, e dissesse para você, olha, meu irmão, João, Paulo, você que está me ouvindo, Maria, Ana, eu quero ser seu amigo. Opa! Por que alguém chega para mim e quer dizer que é meu amigo? Eu sei que hoje não existe almoço grátis, que nas nossas relações há interesses, que na maioria de nossas amizades são todas elas baseadas em segundas intenções. Pronto, veio aqui, bom papo, daqui a pouco ele me deu um cartão tentando me vender um seguro. Olha, o cara, não sei o que, daqui a pouquinho tentou me vender um consórcio de um carro. Ou o cara veio aqui, meu amigo, me abraçou, me pediu dinheiro. Então, todas as nossas intenções hoje, ou todas as nossas relações, elas são permeadas. Em algum momento, elas são chamuscadas de segundas intenções. Então, se alguém chega para você, eu quero ser seu amigo, como é que você pensa? Como é que você reage? Por quê? Por causa do ambiente em que vivemos. Por causa das nossas limitações. Lembra lá no começo que eu disse que precisava tirar 5 para passar na prova, era 5 que eu queria tirar? É por causa das nossas relações medianas. Por causa da nossa forma medíocre de pensar. Então, se alguém diz para mim que quer ser meu amigo, se alguém diz que é meu amigo, eu já começo a ficar com o pé atrás, eu tenho medo. E essas amizades, elas passam a ser vistas do ponto de vista de cada um. Se nós crescemos numa família onde os irmãos invejam irmãos, o meu ponto de vista para a vida é de inveja. Se eu cresço numa família ou numa relação de pessoas onde existem traições, amizades, enganos, então meu ponto de vista para a vida, a minha partida para isso é das relações de inimizade, de traição, de engano, de segundas intenções, sempre. Isso passa a ser o meu ponto de vista para a vida. Dali é o meu começo. E eu começo a tentar construir uma relação ou uma compreensão do que é ser amigo diante daquilo que eu conheci na vida. Então nós não queremos sair dessa média. Nós não queremos enxergar de uma forma diferente. Por isso se pega um texto como esse e diz assim, olha, a relação entre Davi e Jonatas era uma relação homossexual. Para, filho, para. Acorda. Tudo depende do ponto de vista que você está enxergando. Tudo depende do ponto de partida. Olha, por exemplo, a relação de Ziba com Davi. Davi estava lá, Ziba vai lá fazer o quê? Fofoca. Ele sabia que Davi ia perguntar para o Mefibosete. E aí? E Mefibosete? Mefibosete, que traidor, tá lá, ó. Tá jogando do lado do teu filho Absalão. Ele é um traidor, não te falei? Acaba com ele. Por que Ziba queria isso? Porque se Mefibosete fosse morto novamente, e se Davi matasse Mefibosete, todas as terras seriam de Ziba. Olha a relação de interesse da malandragem de Ziba para com Davi. E agora olha a relação de Jonatas para com Davi. Cachorros grandes se olhavam iguais. Se olhavam na mesma altura, na mesma distância, discutiam olho no olho. E a Bíblia vai chamar isso de um amor filéu, um amor verdadeiro, um amor entre iguais. E isto foi invocado diante de quem? Diante de Deus. Vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez casado passe por uma dificuldade na relação do seu casamento. Isto é o princípio e a base do seu casamento. O amor eros é o amor da relação sexual, do desejo. O amor filéu é o amor de amigos. Isso deveria ser a base do teu relacionamento. Quantos amigos que você conhece que são assim?
Quantos casais que você conhece são assim? Quantas pessoas do teu relacionamento, do seu convívio exercitam esse tipo de relação? Se a gente vê dois homens muito próximos, muito amigos, se abraçam e até se dão um beijo, eu digo um beijo respeitoso, a primeira coisa que nós fazemos é julgá-los como homossexuais. Ou duas mulheres que se abraçam e que se encontram e que se confraternizam, que estão sempre juntas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que são homossexuais. É aquilo que permeia a nossa mente, é aquilo de onde nós partimos, é o nosso princípio. Então é difícil ver esse amor filéu. Olha os conselhos de Jonatas. Sabe o que Jonatas disse para Davi? Olha, não seja como meu pai, não seja como Saul. Se Saul, meu pai, quer te matar, foge. Ele poderia dizer o que para Davi? Davi, mata meu pai. Ele seria igual? Ele não seria um amigo? Ele estaria dando um conselho ruim? Ele, Jonatas, foi realmente amigo de Davi. E ele disse, olha, Davi, foge. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai te colocar como rei sobre Israel. Que o tempo de meu pai é acabado. Não sei se amanhã, depois, quando será, eu não sei. Mas olha, Davi, foge. Mas não se torne como meu pai. Os nossos amigos, aqueles que são amigos verdadeiros, eles vão tentar nos aconselhar dentro da verdade e não daquilo que nós queremos ouvir. Nós vivemos um tempo em que as amizades verdadeiras, elas são taxadas como amizades até homossexuais. Ou amizade de segundas intenções. Ah, sabe por que ele é amigo dele? Porque ele tem dinheiro, aquele lá é um baba-ovo. É amigo dele porque tem segundas intenções. Então, pastor, você está me dizendo o seguinte, que se eu tenho um amigo, eu homem, tenho um amigo homem, eu corro o risco de ser taxado como um homossexual, porque tenho um grande amigo meu, homem, e eu, mulher. Se eu tenho uma grande amiga, minha mulher, eu posso ser taxada como homossexual. Então você está me dizendo o seguinte, que a minha amizade deveria ser voltada para o sexo oposto. E eu vou te dizer, não. Pelo amor de Deus, não. Porque esse negócio de grandes amigos entre homem e mulher, entre mulher e homem, só se vocês forem casados, aí eu concordo. Agora, fora isso, meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, isso acaba em duas coisas. Uma, ou em um grande problema, ou acaba em filho. Não tenha dúvida disso. Então, fuja dessa história. Ah, minha grande amiga, meu grande... Você pode ter amizades com homens, pode ter amizade com mulher, não tem problema nenhum. Mas essa grande amizade de Jonatas e Davi, eles partiam de pessoas que tinham algo em comum, que eram a mesma altura, que eram a mesma forma de olhar, eram dois homens, e por isso a Bíblia está aqui mostrando desse jeito, e alguns tentam trazer isso à luz, dizendo que era uma relação homossexual. Para. Seu cônjuge é seu amigo. O seu marido é o seu amigo. A sua esposa é a sua amiga. Então construa essa base de igualdade. Aflore nele ou aflore nela, a sua mulher ou o seu esposo, aflore aquilo que de melhor há, o sentido de igualdade. Se você consegue ir até aqui e a tua esposa consegue ir até aqui, você precisa se aproximar. E se ela consegue vir até aqui, você tem que puxar ela para cima. Vocês precisam ser iguais. Vocês têm que olhar e pensar da mesma forma, sinceros um para com o outro. Vocês precisam ser amigos. Você precisa ser amigo do seu esposo, amiga do seu marido, do seu pai, da sua irmã, do seu irmão de sangue. Ah, pastor, eu não tenho amigos. Talvez você me diga isso. Talvez você tenha até pensado sobre isso agora. Eu não tenho amigos. Então, se chegou à conclusão que eu não tenho amigos, então eu convido a você a fazer como Jonatas. Escolha uma pessoa para ser o melhor amigo dela. A Bíblia não me diz que Davi escolheu a Jonatas como seu melhor amigo, mas que Jonatas escolheu um amigo chamado Davi. Escolha uma pessoa que você gosta realmente, que você admira realmente, e diga assim, eu vou ser amigo dessa pessoa. Minha oração hoje, estamos quase terminando, a minha oração hoje é para que da parte de Deus aconteça na sua vida, encontre na sua vida um Jonatas,
que se apresente na sua vida um Jonatas, para que a gente possa viver acima dessa média, para que nós possamos viver e pensar acima de uma média. E se você não tiver na sua vida algum amigo, eu diria que essa amizade ela precisa nascer de uma amizade espiritual, esposo, pai, mãe, amigo, isso tem que nascer lá dentro, isso não pode ser na carne, isso tem que ser espiritual. Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso nessa noite em nome de Jesus, porque esses nossos amigos, esses amigos espirituais, que eu diria, esses amigos de verdade, eles vão materializar em nós aquilo que nós pedimos nas nossas orações e jejuns. Estes nossos amigos vão materializar na nossa vida aquilo que nós clamamos e pedimos em jejum. Ah, Senhor, envia alguém que possa me ajudar nessa condição. Quem é que vai aparecer para te ajudar? O teu amigo. Então ele materializa aquilo que você pediu em oração. Ele materializa na sua vida aquilo que você pediu em jejum. Mas ele só vai fazer isso na sua vida se ele for realmente seu amigo. Então os amigos, eles materializam na nossa vida aquilo que nós pedimos em oração e aquilo que nós pedimos em jejum. Lembra naquela época que você estava passando apertado, rapaz, como é que eu vou fazer? Já aconteceu isso comigo na minha vida. E agora para onde eu vou correr? Alguém bate na sua porta e diz assim, eu trouxe aqui presente para você. Toma aqui esses R$100 para te ajudar. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu orei e eu pedi ao Senhor em oração por 1 quilo de feijão, por R$100. E no dia seguinte alguém bate à minha porta e me traz isso aqui. Por quê? Porque aquele era o teu amigo e ele materializou aquilo que você pediu em oração, aquilo que você pediu em jejum. Então, essas amizades deveriam ser para a nossa alma aquilo que a oração e o jejum são para o nosso espírito para com Deus. Você me entende isso nessa noite? Então você, para terminar, você que diz que ouve a Deus e fala com Deus, que você se tranca e passa horas em oração, falando com Deus, ouvindo de Deus, e não ouve o seu amigo, não ouve o seu pai, não ouve a sua mãe. Você não ouve ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: você que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é um mentiroso. Porque você ama aquilo que não vê e não ouve, mas aquilo que você vê e ouve, que está ao seu lado, você ignora. Para terminar, eu quero te dizer o seguinte: ninguém vive, meu irmão, sem pessoas por perto, abrindo o coração e através de um pacto de amizade, de lealdade para com Deus, assim como vocês que são casados, eu sou casado, e nós fizemos um pacto diante de Deus de lealdade, de fidelidade, foi feito diante de Deus de amizade eterna. Se você não tem amigos, se você não tem amigas, então o meu convite hoje é para que você se torne um amigo, uma amiga de verdade de alguém. E eu oro neste final para que nos dê força de encontrarmos e de sermos amigos espirituais de alguém. Deus te abençoe a sua semana e reflita sobre tudo isso que te falei. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha que me ouve aqui agora, abençoando, Senhor, com um amigo de verdade, um amigo que possa materializar aquilo que ele te pede em oração. Assim eu te peço e o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Rogério Gonzalez, da Igreja Redenção aqui de Interlagos, e peço a você que você dê um joinha, curta essa mensagem e que reparta com o seu amigo. Deus te abençoe. Boa semana. Tchau, tchau.